Olá, esse é o Portas Abertas, o podcast da Bortolino Imóveis, produzido para você ficar por dentro do mercado imobiliário. E hoje a gente tem um tema muito especial nesse episódio para falar da nossa história, que tem a ver tudo com o nosso futuro, né? E como a gente vai desenvolvendo e vai vendo a cidade acontecer. E novamente aqui eu recebo hoje o Giovan Carvalho, nosso presidente do Instituto Histórico aqui de Passo Fundo, para nós contar uma história da centralidade, do início da cidade, do início do centro e onde isso tudo está se conectando com o mercado imobiliário, com novos empreendimentos, com a nova visão sobre a cidade. Bem-vindo novamente, Giovan. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Você que é um especialista aqui da história da cidade de Passo Fundo, poder nos contar esse passado para nós olhar lá para o futuro, né? A partir da perspectiva do nosso bate-papo de hoje. Olá, Ricardo. É um prazer estar novamente aqui no Portas Abertas. É sempre muito bom poder compartilhar algumas questões relacionadas à história de Passo Fundo que, como tu mesmo disse, tem tudo a ver com o presente e também com as projeções daquilo que a gente pode pensar em potencialidades para o nosso futuro. Futuro, né? Com certeza. Eu queria te pedir, a nossa primeira pergunta, assim, nas origens da cidade, a nossa centralidade, o centro de Passo Fundo, né? Onde as coisas começaram a se desenvolver, a se originar. Conta essa história para a nossa audiência aqui, como é que foi esse início da cidade, principalmente no centro. Então, a origem do município e da cidade de Passo Fundo, ela está muito ligada ao caminho das tropas, né? A esse local de passagem, de trânsito, de circulação de pessoas. Obviamente que somente a passagem ela não garante a criação e o desenvolvimento de um local, né? A gente precisa que as pessoas se fixem nesse território. E em Passo Fundo elas vão se fixar ao longo desse caminho, mas elas vão escolher um espaço, digamos assim, um acidente geográfico que já estava naquele local, que é o Boqueirão. O Boqueirão vem disso, é um nome, é um termo que dá sentido, digamos assim, a uma espécie de abertura. Nesse caso aqui, como se fosse uma grande boca, né? Um boqueirão, uma bocarra. Nesse caso aqui, em relação à mata. Se a gente pensar... Abertura na mata. Exatamente. Onde Passo Fundo está localizado, nós estamos localizados num divisor de águas, então nós vamos ter nascentes para os dois lados desse caminho, desse topo, né? Desse topo geográfico. E nós vamos estar cobertos, o nosso território vai estar coberto por Mata Atlântica, né, que vai sendo, conforme a ocupação, vai sendo, então, destruída, né? Vai sendo aberta em função os tropeiros passando. Exatamente. Só que nesse ponto, justamente, Ricardo, nós vamos ter essa boca, dessa boca de mato, que já está ali, que vai garantir que as pessoas se fixem nesse espaço já de uma maneira mais fácil, né? Então, o Boqueirão, já pegando esse gancho, ele é o núcleo do desenvolvimento da cidade de Passo Fundo. Muito interessante. O nome do bairro atrelado a essa história, né? Essa boca, esse local onde está mais aberto para as pessoas começarem a se fixar. Exatamente. Serviço, comércio, enfim. E o nome, eu pensava nisso antes de vir para cá, ele é um nome espontâneo, Ricardo. Não é, acredito que seja o único bairro que nós temos em Passo Fundo, na verdade, que vai ter o seu nome vinculado justamente a essa questão topográfica e de geografia, né? Nesse caso, ainda utilizado. Por quê? Porque na documentação do século XIX, lá no início da ocupação, quando o pessoal tá dividindo as terras, as chácaras, eles usam o Boqueirão como um ponto de divisão, como ponto de referência. Então, divide-se ao norte pelo Boqueirão. Pelo Boqueirão. Ao sul pelo Boqueirão. Isso, exatamente. Então, esse nome ele foi ficando, né, e se tornou institucionalizado aí, né? Então, ele é uma referência a Passo Fundo antigo. Mas como, respondendo a tua pergunta, as pessoas vão se fixando nesse ponto e é o Boqueirão que dá início, então, à gênese da cidade de Passo Fundo. Né? Iniciamos por ali. Exatamente. Então, claro que, a partir desse estabelecimento, tendo em vista esse caminho, né,
ela vai se espichando, esse boqueirão, essa ocupação vai se desenvolvendo. Vai se desenvolvendo ao longo disso, né, e para além disso. Mas no século XIX, e isso é importante, eu divido bem, mas a gente não tem isso na cidade. Em outros lugares é mais comum. Eu tenho na minha divisão sempre o Centro Velho e o Centro Novo. Né? Porque o Boqueirão é o Centro Velho. Né? E por que ele é o centro? Porque é ali que vão se localizar. Nós vamos ter uma praça no Boqueirão, nós vamos ter o estabelecimento, por exemplo, da sede do Poder Legislativo, que era o máximo no século XIX, que era a Câmara de Vereadores. Nesse espaço vai ser onde as principais famílias vão construir suas casas, né? Na Avenida Brasil, que não era Avenida Brasil ainda, mas nesse caminho. Então ele vai se constituir como o centro dessa comunidade crescente, né? Ultimamente a gente tem visto esse boqueirão, e principalmente nós vamos falar muito hoje ali a partir do IE, né? O IE volta à cena na cidade, e nós comentávamos antes que ali na quadra onde é o colégio, o Edifício Texas, era uma praça, é isso? Exatamente. Então a praça essa praça que tu falaste inicial era ali. Exatamente. A praça do século XIX, esse espaço que seja de convivência das pessoas, ou simplesmente onde as pessoas vão circular, no século XIX ficava onde hoje está localizado o IE, né, onde hoje especificamente está o Edifício Texas, e chamava Praça da Boa Vista. Né? A gente precisa também entender... Uma boa visão. Exatamente. Se a gente observar, o IE ele está... como é que eu vou dizer assim? Em aclive, né? Exatamente. Mas esse aclive foi construído com o passar do tempo e as planificações que a avenida vai sofrer. Mas ele estava num ponto alto em relação ao restante. Aquela região um ponto alto da cidade. Exatamente. Que tem a caixa d'água, outras coisas ali. Exatamente. Inclusive, tem algumas manifestações. A praça é esse espaço democrático, esse espaço do povo, né? Ela sempre envolve as manifestações, né? O encontro. Exatamente. No final do século XIX, quando a gente vai ter a crise entre a monarquia e a república, e as manifestações que vão acontecer, elas acontecem na Praça da Boa Vista. Porque o que denota a importância dessa praça naquele momento, né? Para aquele período histórico. Que interessante, né? Tudo, a cidade, então, a partir dessa praça, esse desenvolvimento, e hoje onde é o colégio, e logo depois da praça que veio o IE. E a gente gostaria que tu falasse um pouquinho dessa história, resumidamente. Claro. Né? Dessa vinda dessa escola americana, de todo esse contexto aí, que tem muita história aí que foi resgatada agora, né? É interessante até para a gente pensar como a cidade é viva. O fato de nós termos uma praça cedida para a construção de uma escola. Venderam a praça. Né? Cederam a praça. Denota que aquele espaço como praça central já não era mais adequado ou não era mais Sim, provavelmente já estava se deslocando para outro local. E isso mostra e evidencia, e está dentro do contexto do novo centro que eu chamo. Né? A cidade, ao longo do século XIX, ela vai crescendo em direção ao passo, como a gente fala, em direção ao rio, né? Então ela vai sendo espichada cada vez mais em direção ao rio. Mas claro que não chegava nesse período ainda perto do rio. Mas a instalação da ferrovia em Passo Fundo em 1898, mas antes disso ainda o próprio processo de construção da ferrovia, a função dos trabalhadores, os engenheiros por aqui, vai fazer com que se eleja um novo espaço, que já era um espaço relativamente usado pela vida social, porque detinha ali muito próximo a capela, a igreja matriz, né? E se elege, então, esse novo centro, em virtude da instalação da estação ferroviária, para que esse espaço seja o espaço, de fato, central de Passo Fundo, e é o que nós conhecemos hoje. A Marechal Floriano. A Marechal Floriano e o seu entorno. Então, a Avenida General Neto é criada como avenida, ela já é criada com aqueles canteiros centrais. Ela já é... Aquele espaço da cidade já é pensado para receber,
né? As pessoas de fora. Exatamente. Nesse contexto aí, entre a década de 1910, já quando a ferroviária já está consolidada em Passo Fundo, as instituições bancárias vão escolher a praça para construir suas sedes. Então, nós vamos ter o Banco da Província, o Banco Nacional do Comércio. A catedral, quando se pensa, nós precisamos de uma igreja que dê... mostra o tamanho da nossa fé, se escolhe um terreno naquela região, depois os cinemas e, consequentemente, a vida acaba acontecendo dali, por ali. E, nesse contexto de desenvolvimento, de chegada de pessoas e fluxos, nós já tínhamos um grupo de metodistas em Passo Fundo desde o início do século XX atuando. Mas, na década de 1910, que é justamente esse processo que eu vejo como de inflexão, de mudança, porque a nossa conexão com outros pontos ela já está consolidada, né? Nós podíamos ir de Passo Fundo a Buenos Aires ou Passo Fundo a São Paulo via trem. Se fixa em Passo Fundo esse grupo de metodistas e, naquele período, a ideia desse grupo, enfim, era a questão da evangelização. E isso estava vinculado a duas questões, ao templo religioso e às escolas. As escolas, com certeza. Então, se começa a construção do templo religioso, se compra um terreno, onde hoje ainda está a igreja, na esquina da Bento Gonçalves com a Avenida Brasil. E, junto a isso, se começam a se pensar uma escola que naquele momento, inclusive, vai ser chamada de escola modelo. E aí entra a questão da doação da praça. A intendência municipal, por entender que a escola era necessária em Passo Fundo, ela vai fazer, então, a cedência do terreno da praça, daquele espaço da praça, num espaço nobre de Passo Fundo, se a gente pensar assim, para a construção de uma escola modelo. Escola modelo em que sentido? Era uma escola que, apesar de estar vinculada aos metodistas, ela era uma escola que não fazia distinção entre a profissão de fé dos alunos, né? E isso vai atrair pessoas de outros lugares, como, por exemplo, o pessoal que vem da colônia Quatro Irmãos, a colônia judaica que se instala em Passo Fundo e vai ter a possibilidade de matricular seus filhos numa escola de qualidade, mas que não tenha uma restrição em virtude da profissão de fé dessas pessoas. E o IE vai se estabelecer em Passo Fundo em 1919 e vai ser a primeira escola particular, na verdade, nesse porte, porque as escolas particulares sempre existiram, mas, na verdade, elas funcionavam como aulas. Então o professor tem 6 alunos, 8 alunos, 10 alunos. Mas, nesse porte de escola, que a escola... e a gente precisa entender também a construção do IE, não só a instalação da escola, mas a construção de um edifício daquele porte, daquele porte em Passo Fundo, no início da década de 20, ele, de fato, marcou a comunidade, não só pela questão educacional, mas pela questão visual também. Né? Criando memórias, mas isso a gente entra depois numa outra parte. É um grande empreendimento, né, de construção imobiliário, vamos dizer, que marca uma época, traz uma escola de grande porte para a comunidade a partir de onde era a praça que se iniciou a cidade. Exatamente. E o IE, só para a gente fechar, para não ficar, ele não é construído necessariamente nem só pelos metodistas, mas nem só pelos norte-americanos, né? Como esse processo, essa campanha de evangelização, ela estava em vigor, né? Os norte-americanos vinham fazer os processos de formação no Brasil, né? E tudo mais. Um aluno, o pastor que vem para Passo Fundo, era um norte-americano, e ele tinha uma professora que lecionava na Universidade do Texas. Então, ele escreve a ela pedindo auxílio. E, por meio da liga Epworth, que funcionava naquele período, eles começam, então, os alunos a arrecadar dinheiro. A gente tem uma ideia de que foi a universidade que mandou, mas não foi necessariamente a Universidade do Texas. Foram os alunos da Universidade do Texas que financiaram a construção, tanto do templo quanto do edifício Texas, em Passo Fundo. E essa questão é muito importante, por quê? Porque há um acompanhamento
desse processo de instalação da escola. Então, eram produzidas fotografias, relatórios que falam de Passo Fundo e enviados e publicados nos Estados Unidos. Olha que então, hoje a gente encontra muitas fontes sobre esse período, sobre esse processo, em boletins da Universidade do Texas, da Liga e também da Igreja Metodista nos Estados Unidos, falando desse processo, como é que era a comunidade quando eles se instalaram aqui, né? Então é muito legal esse material. É uma história de mais de 100 anos aí, né? Que acompanhou a cidade a partir da sua construção. Tu sabe, tem ideia de quanto tempo demorou a construção do colégio? Foi rápido até, porque em 1921 em setembro de 1921 foi lançada a pedra fundamental na antiga Praça Boa Vista, e em março de 1923 as aulas iniciaram já no prédio Texas. Ali já tem a vocação desde o início da coisa acontecer de uma forma rápida, como foi a reforma, inclusive. Exatamente, né? Exatamente. Muito legal de entender essa dinâmica da cidade, como ela vai se desenvolvendo, porque o mercado imobiliário é isso, né? A partir de empreendimentos, a partir de equipamentos urbanos, como praça, como escola, como hospital, como igreja, as coisas na sua volta ali se desenvolvem, né? E agora a gente tem o colégio totalmente reformado, né, restaurado numa operação já bonita, moderna, né, preservando toda essa história que a gente contando lá, do início da praça central da cidade, e agora entregue à comunidade esse ano o prédio todo reformado, né? Tu teve lá também na inauguração, tu acompanhou, né? Tu percebeu quanto tem valor para nós aquele empreendimento, né? Com certeza. Eu acompanhei de perto todo o processo de restauro, né? Fiz várias visitas ao empreendimento e eu acho que Passo Fundo ganhou muito com essa reentrega, né? Porque a escola ela estava num estado deplorável, todo mundo sabe disso, né? E a gente às vezes tem a ideia de que algo que já está nesse caminho deva deixar de existir para ser substituído por algo melhor. E o restauro desse edifício mostra como é possível aliar a ideia da modernidade com aquilo que já existe. E, nesse sentido, Passo Fundo ganha. Mas não somente não posso pensar só em Passo Fundo, porque, claro que o Texas e o IE ele está instalado na nossa paisagem, né, na paisagem de Passo Fundo. Mas o que ele simboliza vai muito além de Passo Fundo. Porque, além dele atingir, digamos assim, estar presente na memória todas as pessoas que tiveram algum envolvimento, como aluno, como funcionário, como familiar, de alguém que estudou lá, a marca visual deste edifício ela está presente no nosso imaginário social e coletivo. Com certeza. Né? Então, Passo Fundo ganha, mas não somente Passo Fundo. Né? A comunidade como um todo ganha na preservação desse edifício, porque ele simboliza tanta coisa, ele representa tanta coisa, e ele está num lugar densamente histórico. Né? Então, quando o pessoal lá estava fazendo o restauro do primeiro pavimento, eu estive lá para ver se a gente encontrava alguma coisa que tinha restado da praça. Da praça. Né? Sim, algum metal, alguma coisa que tivesse ali que pudesse nos remeter àquele passado mais longínquo, né? De quando aquele espaço havia sido a praça de Passo Fundo. Porque a gente sabe que normalmente quando a gente começa a escavar em algum lugar, aparece alguma coisa. E não acharam nada, enfim, mas eu tinha uma certa esperança de que pelo menos uma moedinha antiga a gente pudesse encontrar, né, do período do Império, enfim, só para a gente matar um pouco a curiosidade desse espaço. Infelizmente a gente não tem registros fotográficos dessa praça, mas com certeza ela não era uma praça também, isso é importante. Às vezes a gente tem uma ideia de praça como uma praça como algo atual, né? Ela não devia passar de um espaço aberto com árvores, né? Sem as pessoas se encontravam. Exatamente, né? Não podemos imaginar que as calçadinhas, não tinha isso nesse período, né? Passo Fundo não era tão desenvolvido assim.
mas esse é um espaço densamente histórico e a preservação do IE. E é lindo mais, né? Porque ele poderia ser preservado e ser instalado um hotel, ser instalado qualquer atividade ali. Mas ser preservado como escola, na sua função, garante que essas memórias sejam... As memórias que já existem, elas sejam revisitadas e se criem novas memórias nesse espaço, né? O que é muito bacana. É muito legal. Muitas pessoas passaram por lá da nossa comunidade, lideranças formadas, né? Pessoas bem representativas aí na nossa comunidade do estado. E agora uma nova geração da era digital, né? Um prédio, posso falar muito de propriedade também, que eu acompanhei isso. Minha filha está estudando lá. Que bacana. E a gente percebe assim essa modernidade toda atrelada com essa história, né? Que ficou um prédio confortável, tecnológico, com laboratórios e tudo mais, mas sem perder a sua essência cultural. E quanto a gestão lá do colégio está preocupada em manter as tradições toda a cultura e as práticas lá, como era do metodismo, como era do Texas. Há poucos dias teve lá o baile de inverno. Sim. Né? Então também que faz parte da cultura americana, lá a eleição da rainha do baile e tudo mais, tudo eles estão trazendo da origem, né, e resgatando para o dia a dia, os esportes. Isso tá muito bacana de ver isso e esse interesse do pessoal da escola de manter e resgatar. Isso é muito legal porque é interessante como como é que eu vou dizer? Não havia, talvez, uma intenção de ser uma escola americana lá na década de 20. Mas isso é importante para a gente ver como as pessoas deixam marcas. Mas os professores e a equipe de gestão eram norte-americanos. Então, eles impregnaram a cultura. Na cultura escolar, daquela escola específica, as suas vivências, trazendo elementos da sua formação, do seu modo de vida, para esse ambiente. Incrível, que forma um diferencial. Como perpetuou até agora. Exatamente. Né? Até agora, resgatado nessa nova gestão, vamos dizer assim, privada, mas cultivando essa história aí como um todo. E fiz questão de trazer essa história toda porque ali está nascendo, né, essa revitalização, esse colégio moderno que vai ter mais investimento, vai ficar com certeza cada vez melhor. E atrás dessa quadra, um grande empreendimento imobiliário para a cidade. Muito inovador, com muitas novidades assim, de N temas de arquitetura, de método construtivo, que vai marcar Passo Fundo num divisor de águas do mercado imobiliário, na minha visão. Porque é um empreendimento tão grandioso que também vai construir uma história a partir desse lançamento desse empreendimento, sabe, Edvan? Então, a gente trazer esse passado, quanto o protagonista foi, e quando agora vai ser mais ainda, para esses próximos, sei lá, 50, 100 anos, esse lançamento imobiliário vai impactar no sentido de trazer essa centralidade, na minha visão, de volta para aquele local. É incrível como as coisas vão girando e podem parar no mesmo lugar, porque todo o investimento que foi feito ali e tudo que vai ser gerado atrás, todo aquele entorno, na minha visão, esse empreendimento como um todo, ele vai ser o canalizador, a alavanca do novo desenvolvimento daquela região, sabe? 2, 3 anos aquele prédio estava abandonado. Exato. Ele é um prédio novo. E daqui 3 ou 4 anos a gente vai ver um grande empreendimento imobiliário gigantesco, várias torres, enfim, uma coisa moderna, das pessoas morando, trabalhando, vivendo, tendo a escola novamente ativa, né? Então, quanto isso vai ser um vetor de desenvolvimento para a nossa cidade de extrema relevância, sabe? Tudo que está acontecendo com o Passo Fundo e voltando aquelas 2 quadras ali a um protagonismo de trazer pessoas, de as pessoas conviverem num local único ali, que o conceito de tudo é isso, que as pessoas consigam resolver a sua vida a pé, né? Como era antigamente, como tudo isso começou. Isso que tu traz é muito interessante e essa perspectiva das pessoas, né? A gente esquece, e o pessoal esquece um pouco do que a história é, né? A história nada mais é do que o estudo dos homens e mulheres num tempo e lugar específico recuados no tempo. Sim. Então, mas a essência disso são as pessoas. Então, são as pessoas que fazem a história, são as pessoas que constroem a cidade. Por isso que a cidade é viva o tempo todo. A cidade se transforma, a cidade
puxa para um lado, cresce para o outro a partir desses empreendimentos. Então, se a gente pegar nesse processo histórico aí que nós vamos ter, o Boqueirão, Ricardo, só para ter uma ideia, ele vai estar quase chegando nos 200 anos de ocupação, tá? Porque sendo a parte mais antiga de Passo Fundo, e nós vamos ter que jogar isso lá para a década de 1820, o Boqueirão está chegando ali nos seus 200 anos, num processo de reinvenção, né? Agora com a chegada desse novo empreendimento, que vai fazer com que, tendo as pessoas ali, haja demanda de farmácia, supermercado, lotérica... Serviços, comércio, no modo geral. Né? Isso faz com que a vizinhança se renove, isso faz no sentido de... Não que as pessoas que estão lá tenham que sair de lá, porque conheço o pessoal do Boqueirão que está lá há 100 anos muito enraizado, já. né? Mas se renove no sentido de que aqueles espaços que estão ali subaproveitados, né? Aqueles... não tão bem vistos, vamos dizer assim, também valorizados. Assim como o próprio IE. Se a gente pensar no que há 3, 4 anos atrás, alguém que passasse pela Avenida Brasil... Olhasse aquele prédio? A teoria da janela quebrada, né? Não era um local, digamos assim, ele não estava no seu ápice. Aquele prédio restaurado que continua, em virtude da sua instalação ali, não ter competição de torres nesse momento laterais ali, garante que ele esteja numa posição de destaque ainda, né? Mais de 100 anos depois da construção, o que é maravilhoso. Tendo uma boa vista, né? Exatamente. E se a gente pensar que agora, com essa chegada... Isso já mudou o ar da região ali. O processo de restauro já mudou tudo. Praça em frente. Isso. Né? O investimento na praça em frente. Tudo isso aí já mudou ali a concepção daquele espaço, né? E agora, se a gente pensar que nós vamos continuar nesse processo, daqui a 10 anos, nós vamos ter uma nova região formada já nesse espaço, né? Um novo modo de vida, literalmente, nessa espacialidade ali. O que reflete um pouco daquilo que Passo Fundo, ao longo do tempo, vai tendo, né? A Universidade de Passo Fundo vai puxar a cidade em direção a ela, então nós vamos ter o desenvolvimento do bairro Petrópolis, né? A instalação das indústrias na década de 40, lá na São Cristóvão, vai fazer com que a cidade se desenvolva naquele lado. Então, como tu mencionaste, a instalação desses empreendimentos, ela dá um up, dá a vida, ele dá um impulso para outras questões N, não só para o empreendimento. Com certeza. Nunca fica só no empreendimento. Não. Né? Dessa envergadura, com certeza não. Então, prestes aos 200 anos do Boqueirão, aí nós temos um novo capítulo. Com certeza. E temos algumas fotos, né, Giovanni, que tu trouxeste aí para representar e mostrar, ilustrar o que a gente conversou um pouquinho. Seria bem legal nós mostrar aqui para quem vai assistir o nosso episódio. Vamos lá. Essa imagem é interessante e a gente pode fazer... vai ser bom a gente fazer um comparativo dela, Ricardo, daqui a um tempo. Né? Uma do lado da outra. Exatamente, né? O que nós vemos aqui nessa imagem? Nós vemos uma junta de bois, um carro de bois, né? E uma fileira de casas. Que espaço é esse? Essa é a Rua Paissandu, né? A Rua Paissandu, exatamente na quadra atrás do IE. Onde vai ser o empreendimento que a gente estava comentando. Exatamente. Então, essa é uma fotografia do início do século XX, ela deve ter uns 110, 115 anos, mais ou menos, né? Mostra esse lugar, muito provavelmente ela foi feita para fotografar o carro de bois, já que eles esse lançamento, hein? Já que nós temos dois cavaleiros parados ali na foto, né? Não para mostrar a paisagem do fundo, mas aqui ela nos serve de outro ponto. Ela foi tirada, então, justamente da Praça Boa Vista, onde hoje está o IE, olhando a Paissandu, em direção à Rua Paissandu. É uma foto rara dessa região, na verdade, né? E mostra, inclusive, aquele prédio que aparece à direita, onde funcionaram as salas de aula do IE, do prédio das aulas dos meninos, antes do prédio ficar pronto.
Olha, era Então, ali. o prédio, o IE, ele começa a funcionar atrás da igreja metodista, né? O pavilhão de madeira. Mas os meninos, né? Eles acabaram tendo aula já no Boqueirão logo em seguida. Então, Era ali já era ali. naquela casa. E um pouquinho mais para lá, 2 casas para lá, era o internato. O primeiro internato do IE. Então, depois ele vai Pro fundo vai da quadra, né? substituir para cá, na verdade. Ele vai ser construído nessa esquina aqui. Então, é uma quadra cheia de história. Essa aí é cheia de Vai história. ter mais história aí. Temos mais uma imagem aqui também que é muito interessante, né? De observar, se puder comentar onde é que é isso aí, o que é isso. Essa foto é muito bacana porque ela mostra o Boqueirão. Ela mostra o Boqueirão e eu acho que dá para entender um pouco disso que a gente estava falando. Se a gente pensar que o Boqueirão é esse espaço aberto, né? Essa boca, nós temos ali quase no centro da imagem esse espaço, esse vão, né? Nesse período, nós ainda tínhamos mata dos 2 lados da Avenida Brasil. Aquilo que é conhecido como o Mato do Barão, na ala norte, e para a ala sul nós vamos ter a mata que depois vai se ligar, inclusive, com o próprio Bosque Lucas Araújo que existe hoje, né, para baixo da Vila Luiz. Então, aqui à direita nós temos, além daquele senhor que aparece ali, atrás dele nós temos a Casa Barão, que ainda existe, é um ponto referencial na nossa paisagem também, né? E do outro lado, assinalado, nós vamos ter então a casa que pertencia à família Vergueiro, né? Onde hoje está a vivenda do colégio, se eu não me engano, ali na esquina do Notre Dame. Tem inclusive tipo um museu nesse prédio da escola, da história do Nicolau Vergueiro. Não sei se tu já teve lá. Não tá lá mais. Não tá lá mais. Faz 11 anos. Sério? Olha, eu conheci lá. Mas isso é interessante porque era a biblioteca. Era a biblioteca dele, né? Verdade. Isso. E isso foi feito entre o Instituto Histórico e a Universidade de Passo Fundo, e isso foi para o Arquivo Histórico Regional da UPF, que foi preservado com as estantes, com o mobiliário. É um espaço que vale a pena conhecer mesmo, que ficava justamente no vivenda do colégio. E a próxima foto também é interessante, esse ângulo, né? Olhando ao contrário agora, exatamente. Né? Essa é uma foto um pouquinho posterior àquela, talvez, pelo tamanho das árvores, mas a gente vê a nossa esquerda, a primeira imagem que a gente vê ali é onde hoje está a sede do Sindicato Rural de Passo Fundo. E a descida, então, o início da descida da 10 de abril, né? Onde hoje, então, seria justamente a Escola Fagundes dos Reis. Naquele momento ainda não existia, eram terrenos. E do lado direito, e é um pouco para ilustrar essa imagem, ilustrar aquilo que a gente falava sobre a centralidade do Boqueirão, né? O Boqueirão como esse ponto da vida mesmo cotidiana em Passo Fundo, nós vamos ter o primeiro prédio que a gente consegue ver ali, era o prédio da antiga Câmara Municipal de Vereadores. Estava ali. Né? Que foi instalado em 1857. Quando se foi instalar essa Câmara, certamente não foi escolhido um lugar fora do centro, né? E esse prédio ele vai ser utilizado depois como intendência municipal até 1911, quando nós vamos ter a inauguração do prédio, eu ia dizer da atual intendência, mas do atual Museu Histórico Regional, né? Que já mostra um novo centro, como eu falava, essa cidade sendo puxada em direção à estação ferroviária, né? Então é uma imagem bem interessante, ela é de 1916, né? Mais ou menos. Temos mais uma, né? Isso. Olha, essa aqui tem história, hein? Essa é fabulosa. Essa é justamente uma das fotos que foram produzidas para serem enviadas para os Estados Unidos logo depois da inauguração do edifício Texas. Ela foi tirada do mirante que existia em cima da escola, e ela mostra, são 2 imagens que formam uma panorâmica, né? Ela mostra essa panorâmica de Passo Fundo de 1924. O que era essa cidade 100 anos atrás, né? Eu fiz um desafio lá com o Ricardo Langaro, lá no IE, porque a gente não tem mais o mirante na escola, mas tem uma janela que está nessa posição aqui, para a gente subir ali e tirar uma foto desse ângulo, para a gente ver essa mudança no aspecto urbano de Passo Fundo, né? É uma foto que mostra ali as árvores
pequenas ainda, não são as mesmas que nós temos hoje, porque tem esse caminho central, o caminho das tropas mesmo, ainda passando aí. Então ela é uma foto maravilhosa, assim, para a gente ter um pouco da dimensão do quanto Passo Fundo cresceu em 100 anos. Muito, muito, muito mesmo, né? A partir aí da vista do telhado do prédio Texas de 100 anos atrás. Eu tô curioso para ver essa mesma imagem desse ângulo hoje, né? Quanto 100 anos as coisas se desenvolvem de uma forma muito rápida, né? Quanto isso se desenvolveu e a gente tá lá com o prédio no mesmo lugar. Exatamente. E tudo acontecendo agora para desenvolver ainda mais aquela região como era antigamente. Exatamente. Muito legal. Essa foto é do acervo da escola, do próprio acervo da escola. A escola tem um acervo muito bacana. Temos mais algumas? Temos mais uma. Aí, essa aqui já é para mostrar uma Passo Fundo de 100 anos também, mais ou menos, um pouco depois daquela, mas que já mostra aí, Ricardo, essa questão da modernidade, né? Ela mostra já os sobrados, né? Uma cidade que já está pensando num calçamento aqui. Nós vamos ter o caminho por onde passavam as tropas, já não é mais um caminho de tropas, ele já é um caminho que vai ser arborizado. Eu não tinha reparado antes, mas bem no meio da imagem a gente vê uma bomba de combustível. É verdade. Né, que mostra já essa nova necessidade que é abastecer os carros, que não existia antes. Só tinha cavalo, né? E lá no fim, no último telhado do lado direito que aparece, é o telhado do prédio Texas, né? Que mostra assim, essa cidade que cresce, que está moderna, mas mesmo assim ela não chega, digamos assim, na altura, no porte do que é o prédio Texas. Do que era o Texas, né? naquela época, a imponência daquele edifício. Exatamente. Então, é impossível a gente voltar lá no passado, mas eu gosto muito de quando eu estive lá também, a última vez, junto às colunas, tentar imaginar o que a comunidade local sentiu ao ver um prédio como o prédio Texas construído em Passo Fundo. Porque deve ter sido uma sensação. Assim como esse novo empreendimento. Com certeza, esse novo empreendimento vai causar essa sensação. Exatamente, porque ele é algo que não é habitual na paisagem. Né? Se a gente pensar pela característica de construção do prédio, né? Os elementos arquitetônicos, ainda hoje ele se destaca, mas imagina só o que foi isso em 1923, quando ele foi inaugurado, de fato, né? 1922, tendo em vista aí as construções que nós tínhamos em Passo Fundo, usando outras técnicas e tudo mais. E o que está prestes a acontecer lá. Eu observo aqui, agora uma curiosidade, Giovanni. Aqui é a Rua Capitão Leutério. A primeira prédio da imagem da direita é, como a gente falava, da família Giongo. Isso. E não me parece aberta a rua do lado esquerdo aqui, a Capitão Leutério? Está aberto. Tá aberto. É só porque... o ângulo da foto. E a câmera, por alguma razão, já me explicaram. Mas ela, se a gente observar, parece que tudo está comprimido. Ela comprimiu a imagem, entendi. né? Então, aqui parece que some daquele lado a abertura da rua, mas ela está ali. Mas ela tá ali. Exatamente. Tanto que aqui a gente vai ver muito perto a torre da Igreja Metodista, que é a Bento Gonçalves, né? Tá tudo muito próximo, né? Foi comprimida realmente. Isso. Essa foto, agora que tu tá falando, ela é de 1927. Porque está sendo construído o Hotel Avenida. Logo ali, tem uma construção acontecendo. Sim, tem uns andaimes lá. A General Neto ali estava subindo o Hotel Avenida. Isso aqui tá que nem diagnóstico médio, vendo as radiografias, né? As manchas ali. Mas é mais ou menos isso. A gente vai aprendendo muito também, observando, né? Seja datar, seja... Não, isso aqui está acontecendo, isso aqui não está acontecendo. O poste já foi substituído, sinal que daqui a pouco a energia elétrica já mudou e tudo mais. Então, a gente aprende sempre olhando as fotografias, a gente vai aprendendo a história da própria cidade, né? Mas muito legal, Gilvan. Cada vez é uma história, uma aula aqui que a gente tem contigo sobre Passo Fundo. E nós aqui, como eu sempre falo, o nosso produto é a cidade, né? Então a gente intermedia lares, comércios para as pessoas morarem, trabalharem, alugarem, enfim. E é muito interessante atrelar isso ao nosso mercado, dessa história, de como vai se desenvolvendo, que é uma visão muito que as pessoas nos pedem, né? Onde é que a cidade vai crescer? Onde é que é valorizado? Onde é que mais vale? Porque aonde morar?
E é o passado que vai trazendo essa construção cultural, vai levando nós para o futuro. E conectar isso sempre é muito bacana aqui, tem tudo a ver com o nosso propósito aqui de imobiliar e atender todo esse desenvolvimento aí. Mais uma vez quero te agradecer, né, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, esse acervo histórico que tu nos traz para poder fazer esse resgate aí que tem muito a ver aqui com o nosso dia a dia. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. É sempre um prazer poder falar sobre Passo Fundo, sobre a história de Passo Fundo e divulgar um pouco mais, assim, porque Passo Fundo tem história e a gente precisa aceitar isso. Assim, os espaços que nós vivemos, sobretudo porque nós não tivemos, como em outras cidades, uma cidade velha e uma cidade nova, os espaços que nós vivemos, eles são espaços que antes abrigaram outras coisas, outras construções, outras vidas passaram por ali. E essa densidade histórica é muito bacana de explorar. Então, todas as vezes que vocês acharem que, né, que com certeza eu conversar sobre isso, é sempre um prazer. Muito obrigado. Isso aí, muito obrigado. Até mais.